curto-circuito monofásico, por exemplo, ou fase-fase. Tá. Então aqui eu estou injetando tensões e aqui eu estou injetando correntes no relé. Esse é um relé, vou chamar de relé multifunções, porque ele tem bastante função aqui. Então quando a gente vem aqui, Quais são hoje as funções básicas que esse relé tem? vou te mostrar aqui. Então, em termos de proteção, você tem aqui são os grupos de proteção. Então você pode criar vários grupos de proteção, mas vou pegar a parte de corrente. Certo. Então, corrente a gente tem sobrecorrente instantâneo e aí você também tem as estereses. Você tem diferencial, você tem sobreproteção, sobrecorrente instantânea, sobrecorrente de terra, diferencial, de inrush e de neutro. Então, diferencial a gente consegue fazer outros tipos de proteção, sobrecorrente de residual e de inrush também. Então hoje a gente tem basicamente todas as proteções sobre corrente, menos de geração, né? Então se você estiver falando assim de geradores síncronos, essas proteções não estão ativas aqui. Para geradores síncronos, para gerador tipo inversor ou fotovoltaico, todas as proteções que hoje estão na norma, elas estão habilitadas. Tá, só para entender algumas coisinhas assim, ó. Esse relé hoje, ele tem as funções que nem você está falando, de corrente. 50, 51, aí ela vai ter 27, 87, 89. São as funções antes. Tá, aí vamos lá. Esse relé, ele funciona hoje com qualquer tipo de TC ou ele tem que ter um TC específico? Primeiro ponto. Ele funciona com qualquer tipo de TC. A única coisa que você tem que me pedir antecipadamente quando for comprar o relé, como ele tem, você vai conseguir enxergar atrás, ele tem blocos, Tá. a gente consegue trocar o bloco de TC. Se é barra 5 ou barra 1, é isso? Oi? Se é barra 5 ou barra 1? Não, barra 5 barra 1 é aqui na própria configuração. Na própria configuração aqui, ó, em Analógico Input, eu consigo selecionar qual que é o secundário, que eu coloquei para 1. Tá. Tanto que eu estou injetando 0.8 A, está dando 400 no reconhecimento dele. Tá. Mas aqui eu consigo vir e trocar de 5 ou 1. O que eu preciso saber é o seguinte: se você for usar aqueles TCs tipo sensor, Rogowski, aí eu tenho que mudar isso na placa. Então, por exemplo, esse relé aqui em específico, ele está indo para um religador. Eu peguei até do estoque. Sim. Então ele tem medição de corrente em ampere e a medição de tensão ele está usando sensor de tensão até 4 volts. Ah, entendi. Então ele não é 115, tá? Então isso é fácil da gente escolher lá na empresa, mas você geralmente escolhe ele já pronto. Se você quiser trocar, isso também é permitido, porque depois você vai enxergar atrás que ele tem bastidores. Tá. Aí a gente troca só o bastidor da medição. Esse relé hoje, as funções de corrente, 67 ele não vai ter, 67, 32, 78? Vai ter também. Ele tem também? Sim, vai ter. Tá. Então ele vai ter as proteções também de tensão, de sobretensão e subtensão. Perfeito. E as proteções de sobrecorrente, flicker, flutuação de tensão, então sub e sobrefrequência e flutuação de frequência. Legal, bacana. Você consegue travar o verge dele. Consegue. Então, por exemplo, quero startar em 1.5 PU, né, seria 60 Hz, mais 5%, menos 5% com delay. Tá? E você consegue fazer tudo automaticamente aí, né? No próprio display dele, como também através de notebook. Também notebook. Aí você pode usar tanto a porta Ethernet dele, frontal quanto traseira. E obviamente, por exemplo, você pode salvar, por exemplo, uma receita e você só chega lá e regravar essa receita. Esse software é gratuito? É gratuito. Tá. E eu estou fazendo as perguntas mais normais de lógico. relé, porque aí eu já vou te conduzir na questão. Então, assim, hoje, se eu fosse equiparar ele com um relé de mercado, assim, que eu já conheço, ele seria hoje similar a qual relé por tanto de funções que ele tem? Olha, muito parecido com o relé da Pextron, a série 6000. Tá. E o Siemens 72... 75111. 75111. Isso. Tá, 7RS 5111, que é aceito na CMI. Então, por exemplo, ele tem 267, né? Porque na verdade é 5051, só que agora eles apelidaram de outro nome.
Tá, então ele seria basicamente equivalente a um URP 6000. Isso, um 6000. 115111. Uhum. Tá, o software dele é gratuito, a gente consegue editar. Uhum. Esse software baixa onde? Abaixa, a gente No- pode no nosso site ou a gente manda o software também. Tá. E aí, por exemplo, ele tem aí a entrada RJ45, né? Isso. Que é aquela de internet. Uhum. É direto ou tem que baixar algum plugin, alguma coisa? Como que funciona? Basicamente você vai baixar o software e conectar o cabo direto no seu computador. Tá. Ele tem porta traseira também. E aqui ele, se não me engano, tem 232 e Ethernet, tá? Legal. Tá. E ele é... O valor dele é real ou é valor por PU? Por unidade? Como assim? Por exemplo, se você Ah, fazer sim. uma parametrização, 10 é 10 ou eu tenho que Não. dividir pela... Ele vai te dar as pelo tensões, TC. já vai te dar as tensões aqui em ampere, né? Por exemplo, eu estou injetando 1 ampere aqui e falei para ele, por exemplo, ó, aqui em configurações, analógica input, que a relação dele é 600 para 1. Então eu estou injetando 0.8 ampere, vai dar em torno de 400 e poucos amperes. Então aqui ele já está me mostrando as correntes 480 amperes. Vamos pôr um ampere aqui. Ele dá 1 milhão. Ele está dando triplo porque eu estou bem na... Porque você pegou 600, ele já bateu 1, né? Ele já bateu 1. Põe meio, porque vai dar 300, né? Pode ser. Que aí fica certinho a conta. E esse relé, você já vendeu ele para alguma aplicação Sim. de disjuntor ou somente religador? De disjuntores e religadores e proteção para, por exemplo, a Petrobras hoje é um dos nossos grandes clientes nessa área, tá? Legal. Então aqui você pode também dar uma limpeza de evento, né? Ele tem uma bandeirola ali que você consegue... Ele vai ter todos os eventos aqui. E você Certo. também tem botões programáveis que você pode programar esses botões. Legal. Legal? Então assim, modéstia à parte, assim, é muito fácil. Pode ser que assim, primeira vez, como é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, seja um pouquinho mais difícil de mexer, mas aqui ele já vai ficar toda a parte de medição, tanto de tensão, corrente quanto de potência, tá? Legal. Então ele já deixa tudo pronto, ele também faz bufferização desses dados de potência. Você vai ter todas as funções de proteção, você pode criar grupos também de proteção, como eu disse. Ele é igual o Siemens, né? Ele é programável, porque ele é assim, programável. hoje o Pextron, ele é uma matriz fechada, né? O 6000 já é um pouquinho mais diferente, mas os outros, você não consegue reprogramar ele, né? As lógicas dele. Ele, isso daí, pelo que eu entendi, você consegue programar Você consegue o que você precisar. em cima dele, você também tem entradas e saídas digitais, caso você queira usar. Tá. Ele na parte de configuração você pode ajustar a parte de comunicação, protocolo, o IP desse cara, programar os LEDs, criar grupos de autorização, tem bastante coisinha bacana. A parte de lógica você pode fazer uma automação de lógica também. Por exemplo, tem gente que usa isso para desliga o transformador à noite, religa no outro dia. Ah, legal, você consegue. O Siemens ele é assim, né? O Siemens e Schneider você entra na programação e o 6000 agora também já dá, eles habilitaram isso daí. Então dá Consegue pra... temporizar, legal. Legal, então tem bastante funçãozinha bacana para brincar aqui. Então, a abertura picape de carga fria, dá para você também. Qual que é a faixa de leitura dele? Vamos lá. Assim, a menor faixa de leitura dele é Ah. 0,0 o quê? É 10 miliampere, a melhor corrente. 10 tá? miliamperes? Ah, Então, é. 0,010. 0,010. Tá. E a máxima seria 5 ampere nominal, mas ele obviamente permite sobrecorrente no canal, né? Então, assim, permanente 10 amperes e temporizada, aí depende da tensão máxima, que vai dar uns 300 volts, se não me falha a memória. Tá. Não, eu estou perguntando isso porque eu sei que os Schneider e os Siemens, né, eles são mais precisos do que automaticamente o próprio Pextron. Eu estou te falando dessas marcas, desses modelos, é só para a gente... que são coisas nossas do dia a dia, tá? Deixa eu baixar a corrente aqui. Ele está conseguindo atingir 0,01. Agora tem que ver a propagação de erro, tá? Não, tudo bem. É só pra gente saber, quando for colocar um TC, para saber se ele vai pegar a corrente de nêutron, né? Ah, sim, não. Isso E ele é um relé assim, por exemplo... Você pode configurar a corrente neutra aqui como se ele fosse
sem o TC de neutro por somatória, né? Vamos supor que seja neutro alterado, não neutro alterado, você também pode vir e configurar, por exemplo, para outro tipo de TC. Ó. Você pode ter um TC separado só para neutro. Ele pode ser matemático ou pode ser medido mesmo, tá? E você pode simplesmente, por exemplo, comprei ele, mas eu só vou usar 50 e 51, desabilito o restante e só deixo essas habilitadas. Exatamente. Ó. Então você vai vir aqui, por exemplo, em grupos de proteção, vai no grupo 1, por exemplo, aqui eu estou, se eu não me engano, só com sobrecorrente instantânea habilitado, tá? Ah, entendi. Todos os outros, tá tudo off, ó. Tá tudo off. Então, por exemplo, todas as outras proteções estão todas desligadas, inclusive a de tensão, se eu não me engano. Qual que é o modelo desse relé? A gente chama... Você chama ele como? A gente chama de relé de proteção de alimentador. Ele tem um código lá, interno, mas se aparecer para mim relé da Vex, eu sei que é esse. Esse. A gente tem 4 modelos de relé hoje, tá? Mas esse é o que a gente mais vende hoje. A gente trouxe o carro-chefe do que a gente está mais vendendo. Legal. A gente tem uma versão um pouco mais simples, que aí você vai ter bem menos função aqui, você não vai ter esses botões, os LEDs programáveis. Tem quase as mesmas funções todas, só que ele não tem os botões, tá? Ele é bem mais simples, ele basicamente só tem esse menuzinho aqui. Entendi. É bacana. Eu vou mostrar, eu posso estar gravando aqui o áudio, porque que é legal, Guilherme? É um relé bem apresentado, dá pra ver, tá? Parabéns aí pelo produto. Fácil de manusear, tô vendo você mexer e eu conseguiria fazer isso daí. Não digo em todas as programações, né? Porque aí é mais complicado. Lógico. Mas assim, é bacana. Tenho que passar para o meu time de engenharia para de repente verificar se a gente consegue colocar isso em alguma aplicação, entendeu?